e é para lá que a gente vai conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, uma pergunta acho que simples que pode resumir toda essa história e todo esse depoimento do Luciano Hang ontem. Você acha que o maior erro da CPI foi ter Omar Aziz como presidente e Renan Calheiros como relator? E o segundo foi exatamente levar ao plenário o empresário Luciano Hang. Todo mundo sabia que esse era o resultado. Olha, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi o maior acerto, porque o objetivo da CPI não é investigar. O objetivo é fazer palanque político e os dois cumprem esse papel muito bem, né? Muito bem para eles, não para o país e não para resultado, mas para fazer política. Omar Aziz, segundo a avaliação de conversas ali com os senadores dos dois lados, né, é o que se saiu melhor. Quando eu digo o melhor, não é o melhor para o país, não é o melhor para a média da população, mas o melhor para os seus egos. Olha, Paulo, quando um político morre, o corpo dele vai num caixão e o ego vai num caminhão ou numa carreta. Então, ali é uma reunião de egos. Então, daí a importância que a CPI deu a essa formação do G7, o grupo que sequestrou o plenário da CPI, presidência de Omar Aziz, que não tem absolutamente nenhum escrúpulo, e o senador Renan Calheiros, que conhece muito bem os meandros da política e o faz de conta. Depois, ele conversou amigavelmente com o empresário Luciano Hang. Olha, para se ter uma ideia, até o G7 ficou com o pé atrás. Não devemos chamar o empresário. Chamaram. E lá, ontem, ficou muito claro de que ele não aceitou ser moído como o plenário da CPI faz com os convocados e convidados. Colocaram a mãe no meio e não era briga de rua. Isso na tentativa de desestabilizar Luciano Hang. Ele ficou decepcionado, é uma situação que eu vejo muito aqui no Congresso Nacional. Quando alguém chega, entende que os senadores são algo especial, né? São inteligentes, têm conhecimento profundo e descobrem que é um rio raso, não dá água nem na canela. Foi uma das grandes decepções do Luciano Hang, foi nessa convivência com os senadores que percebeu a falta de profundidade. Isto é uma grande verdade. Agora, sobre uma curiosidade minha, Paulo, eu me perguntava, será que é bom para as empresas dele entrar nessa militância política, ser chamado de bobo da corte, louro José, fanfarrão, monstruoso no plenário da CPI? E aí eu fiz essa pergunta a ele. E ele me disse que fazia pesquisas e dava lá que a empresa dele era de filho de um político ladrão, e ninguém sabia de quem era a empresa e desconfiava. Essa história dessa estátua que tem um gosto duvidoso na porta e tal. Ele se apresentou como dono da empresa e as coisas melhoraram. Então, ele diz que é um personagem e afirma que está convivendo muito bem com isso. É o único caso que eu conheço. Geralmente, os empresários fogem desta ligação empresa e atividade política. É uma situação meio diferente. Mas ele se saiu bem e deixou buraco na CPI. E reitera também a ficha limpa do Luciano, né? Porque ele vai lá, ele se arrisca, ele se expõe e quem faz isso com a clareza que ele faz e com a coragem que ele faz, não tem rabo preso mesmo. Vai lá, fala aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, gosta ou não gosta, é a posição dele. E o Vini, Zé, está querendo te fazer uma pergunta também. Não, eu só vou mostrar daqui a pouco uma parte da entrevista que o Luciano Hang deu para o Pingos nos Is ontem, falando sobre a CPI. Mas você tem razão, e o Zé também, porque assim, a participação do Luciano Hang ontem na CPI, ela era inviável desde o início. Ele não tinha muito mais a acrescentar à comissão pelas informações que se tinha ali da Prevent Senior. Então já sabiam que ia ser uma troca de provocações, ele fez aquele vídeo algemado, ele levou aquelas plaquinhas, e o outro lado também não contribui. Né? Porque, como eu brinquei aqui no início, mas assim, é inacreditável, né, que o Renan Calheiros faça um questionamento do porquê que o Luciano Hang, antes de conhecer o Bolsonaro, tinha uma vestimenta mais discreta e agora que ele conhece, ele se veste de verde e amarelo. Quer dizer, o que isso acrescenta à CPI? Se ele investe em Bitcoin. Depois, se investe em Bitcoin. Mostrou um vídeo antigo da Carla Zambelli, que ela associava a loja do Luciano Hang à filha da Dilma, dizendo que era da filha da Dilma.
O que tem a ver com a CPI também? Nada. O objeto entendeu? da CPI Era é a só para pandemia, falar né? que hoje a Zambelli tem uma ligação com o Luciano Hang, faz fake news. Então, assim, aquilo que eles tinham que entrar e questionar, que era sobre o caso da Prevent Senior, pouco foi questionado, muito discurso, muita política, né? A gente fala aqui, né, Joel, sobre o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que faz perguntas precisas, objetivas, né? A gente viu pouco disso ontem nesse depoimento do Luciano Hang. Mas vamos mostrar, Paulo, então, esse trechinho da entrevista, então, do Luciano Hang para o Pingos nos Is, onde ele fala que ter mostrado o obituário da mãe foi o pior crime que a CPI já cometeu. Vamos ver. Eu acho que ter aberto o sigilo da minha mãe, tanto do atestado de óbito quanto prontuário, foi o maior crime que essa CPI fez durante todo esse período que eles estão aí tentando achar alguma coisa que até agora não acharam. Então, tentaram expor a minha mãe, né, para ter um discurso político, talvez para me trazer para a CPI, tentar me irritar e, quem sabe, me levar preso para derrubar reputação. Muito bem, tá aí a fala do Luciano Hang ontem em entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan, aos Pingos nos Is. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o que faltou ontem na CPI? Não, faltou foco e faltou uma decisão. Isso estava claro desde antes, né? O Hang não tinha muito o que fazer na CPI. O Hang, alguém imagina que o Hang seja próximo dos decisores, os tomadores de decisão da Prevent, que aí sim estão pairando suspeitas gravíssimas dos crimes mais sérios até agora nessa pandemia, crimes contra a humanidade, que a gente viu no dia anterior. Isso, se não tivesse CPI, a gente nem saberia que existiu. Então, que bom que a gente está tendo isso, assim como os casos de corrupção que, graças à CPI, foram tirados. O governo só cancelou o contrato porque a CPI revelou. Ou seja, se o governo cancelou o contrato, ele próprio admitiu que tinha coisa muito errada naquela compra da Covaxin. Mas ontem faltou foco. O que o Luciano Hang estava fazendo ali? O que ele tinha para contribuir? Quase nada. Não é zero, mas é quase nada. Então, o que a gente viu foi basicamente um circo político. O que ele contribuiu, na minha visão, de substancial, de conhecimento? Não com gracinhas, não com provocações de um lado, de outro, xingando aqui, a cor da roupa, você é bobo da corte. Isso, para mim, não importa. O que importa é o que ele disse que é relevante para o que está sendo investigado, por exemplo, no caso Prevent. Primeiro ponto, ele não sabia, inicialmente, que o atestado de óbito da mãe dele tinha omitido Covid como causa da morte. Falou que descobriu ontem. Descobriu ontem. Ou seja, o próprio filho não sabia. Ele não sabia quais os tratamentos a que a mãe foi submetida. Ele era o filho que cuidava dela, ele não sabia. A Prevent deu tratamentos, inclusive experimentais, sem o conhecimento do paciente e da família? Ele disse que não sabia. Quem sabia? Quem tinha consentido, então, com os tratamentos que ela recebeu? E, por fim, esse canal que ainda não está devidamente explorado, que é o daí paralelo à Prevent Senior, que é o da difusão de informação sobre tratamentos falsos da Covid. O Luciano Hang falou, e algo que é uma tecnicalidade, mas verdadeira do lado dele. Ele não defendia o tratamento precoce, ele era mais radical. Ele defendia o tratamento preventivo, ou seja, que as pessoas começassem a tomar o kit Covid antes de sequer terem sido infectadas com o Covid. Tomassem, fica tomando aí, semana a semana. Inclusive, Joel, essa foi a justificativa dele para aquele vídeo que ele gravou falando que a mãe... E que está correto. Não tinha feito o tratamento precoce. Preventivo, exato. Não, preventivo. Não, no vídeo, que ela não tinha feito o tratamento precoce, que ela tinha feito o tratamento preventivo. Não, no vídeo, Vini, eu reassisti. Ele fala, aquele vídeo anterior... Que ela não tinha feito tratamento preventivo. Perdão. Preventivo. Exato. Ela não tinha feito tratamento preventivo. Ela não tinha começado a tomar os remédios antes de contrair o Covid. Isso, imagino que seja verdade mesmo. Agora, eu acho, meu querido Adrilles Jorge, que ontem não foi um depoimento do Luciano Hang na CPI. Ontem foi o lançamento da campanha eleitoral do Luciano Hang ao Senado, encabeçado pelo Renan Calheiros. Renan Calheiros pegou e falou, vamos fazer um evento político aqui hoje. Aí armou um puta de um evento político, chamou o candidato e começou horas de evento político. Horas e horas e horas e horas, porque eu nunca vi um negócio. Eu fiquei assistindo depois, a gente foi almoçar ontem, eu fiquei assistindo umas 2 horas depois da CPI. Começou a discutir por que o Luciano Hang apoiava o Bolsonaro. Mas você apoiou o Bolsonaro, né? E
Mas qual que é o problema do cara ter apoiado o Bolsonaro ou o cara ter votado no Lula? Qual que é o objeto que isso se insere dentro de uma CPI que está investigando desvios dentro de uma pandemia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, preferência política, né? Então, eu acho que ontem foi um lançamento de campanha. Você achou também? O Zé bem disse que um político leva no caixão o seu ego de um lado e o corpo de outro, né? Eu não tenho problema com a vaidade de um político, ou de um apresentador de televisão, ou de um comentarista, ou de um ator, desde que essa vaidade esteja a serviço de um trabalho eficiente. E o que a gente viu ontem, esse circo armado, na verdade, essa campanha orquestrada inadvertidamente para o lançamento da candidatura do Luciano Hang, que deu um show, um empresário que emprega 22 mil pessoas, que distribuiu equipamentos, oxigênio, respiradores, máscaras, que foi acusado dentro dessa CPI de ganhar dinheiro com as suas empresas, foi acusado de trocar de cueca, uma verde, outra verde e amarela, outra vermelha, que foi acusado de ser leniente em relação à própria morte da mãe, e ele se contrapôs a isso tudo, falando do trabalho efetivo que ele fez, exatamente é a prova cabal de um ego que é mal administrado por pessoas que estão habitando o esgoto da República, que são Renan Calheiros e Omar Aziz, e, infelizmente, levam a reboque boa, imensa parte da mídia brasileira que subverte a realidade, apoiando uma CPI que não apurou rigorosamente nada. O que tem? É compra de remédios, é vacinas em abundância, é a compra de vacinas superfaturadas por questões de propina que não houve. É tudo em cima de rigorosamente coisa nenhuma. O depoimento do Luciano Hang ontem não foi uma exceção à regra. Ele foi a tradução caricata e exagerada dessa regra, dessa CPI. E essa CPI tem arrastado mídia, senadores que antes se achavam sérios, como o Alessandro, como a senadora Simone Tebet, como o senador lá de Voz de Gazela, o Randolfo Rodrigues. Todos eles estão enredados nesse ego canheço de pessoas que querem derrubar um presidente. Qual o nome do filme? Exatamente nesse exato tentativa de derrubar um presidente, tentam derrubar, massacrar, constranger advogados, empresários, médicos que tentam salvar vidas, que não provaram rigorosamente nada e fazem questão do seu ego a serviço de uma perseguição política de pessoas, não só políticas, mas de pessoas comuns que tentam fazer um trabalho honesto. Ou seja, é uma CPI patética e, nesse patético, tem enredado boa parte do que se chama inteligência nacional.